Olá, olá, futuros linguistas! Nesse vídeo nós vamos falar sobre semântica e sobre a noção de metáfora, fazendo uma distinção entre a noção tradicional de metáfora, como figura de linguagem, e a noção de metáfora conceitual, que é um tipo de expansão dessa noção original de metáfora. Tradicionalmente, o conceito de metáfora é visto como um tipo de figura de linguagem, como um exercício de uma linguagem figurativa, ou seja, um recurso de embelezamento da expressão, a partir do qual nós transmitimos certa mensagem de uma forma inesperada, de uma forma que não é a usual. Por exemplo, ao invés de dizer que alguém é forte, João é forte, nós podemos dizer João é um touro. Ao invés de dizer que Pedro é corajoso, nós podemos dizer que Pedro é um leão. Ao invés de dizer que Alberto é pacífico, nós podemos dizer que Alberto é um cordeiro. Em todos esses casos, nós temos uma forma de passar a mesma informação de modo não figurativo, de modo dito literal, mas nós escolhemos dizer esse conteúdo de uma forma figurativa, de uma forma embelezada, trabalhada através desse recurso que é um tipo de predicação inadequada ou inesperada, porque não faz sentido, do ponto de vista literal, dizer que um ser humano é um leão, é um cordeiro, é um urso. Quando fazemos isso, claramente nós somos obrigados a interpretar que não estamos passando a informação literal, mas queremos, através dessa comparação implícita, apontar alguma semelhança que existe entre o sujeito e o elemento referido pelo predicado. Então, essa é uma característica essencial dessa concepção tradicional de metáfora, que é a metáfora ser uma linguagem figurativa que é utilizada em substituição a uma linguagem não figurativa. Haveria algum meio literal e não metafórico de expressar aquela ideia, mas, através da metáfora, nós conseguimos embelezar a mensagem e expressá-la de um modo imprevisível. Mais modernamente, vários estudos apontaram que o processo de metáfora, na verdade, deve ser compreendido como algo muito mais amplo nas línguas humanas, como um fenômeno que é muito mais básico e tem muito mais aplicação do que como nós concebemos nessa figura de linguagem. A ideia é que a metáfora, e aí eu vou utilizar a expressão metáfora conceitual para fazer essa diferença, a ideia é que a metáfora conceitual não é simplesmente um recurso de embelezamento, de fazer uma figuração de linguagem, mas é um mecanismo básico de criação da nossa maneira de compreender a realidade e de criar mecanismos linguísticos para falar da realidade. Então, a metáfora é um processo, a metáfora conceitual é um processo que é até pré-linguístico. É algo que acontece na nossa própria interpretação do mundo, como o nosso aparato cognitivo interpreta o mundo. Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. Como é que nós falamos sobre o tempo? Notem que tempo, as noções de tempo, as relações de tempo são relações abstratas. São relações bastante abstratas. E é muito difícil para as pessoas, o ser humano, entender e falar sobre o tempo. E o que acontece então? Os seres humanos acabam criando a sua concepção sobre o tempo utilizando como base a sua concepção de alguma outra coisa mais concreta. O recurso mais básico é compreender o tempo através da noção de espaço. Ou seja, o espaço é um elemento mais concreto, nós interagimos com o espaço, nós nos deslocamos para cá, para lá. O nosso corpo interage com o espaço. Então é mais fácil para nós percebermos fisicamente o espaço. E na hora que nós vamos pensar sobre o tempo, nós pensamos sobre o tempo como se estivéssemos pensando sobre o espaço. Nós concebemos que passar o tempo, a passagem do tempo, é como se fosse um deslocamento no espaço.
Mas atentem, isso então é um procedimento que é ao mesmo tempo não linguístico e linguístico. Não é apenas nas palavras que nós utilizamos, mas a nossa própria maneira básica de pensar sobre o tempo é pensar o tempo como se fosse uma espécie de espaço abstrato. E a passagem de tempo é entendida como um deslocamento físico. E por causa disso, essa nossa concepção de tempo também se manifesta na nossa maneira de falar, nas nossas expressões linguísticas para falar sobre o tempo. Por exemplo, nós falamos que um determinado evento aconteceu 5 anos atrás. Notem, atrás é uma noção espacial. Nós pegamos um termo para uma relação espacial e utilizamos esse termo para falar de tempo. Nós falamos que daqui para frente vai ser diferente. Aqui é um termo espacial. Daqui é um termo espacial. Frente é um termo espacial. E nós utilizamos esses termos espaciais para falar sobre o tempo, porque é a maneira que nós temos até de conseguir pensar sobre o tempo. Isso não é uma mera firula linguística, isso não é apenas um embelezamento da linguagem, porque nós não temos meios mais básicos e não espaciais de expressar essas relações. Essas relações, essa atitude de pensar o tempo em função do espaço, é a maneira como nós construímos o nosso modo básico de compreender a existência do tempo. E outras expressões também mostram isso. Nós falamos sobre um determinado evento estar próximo ou distante. Próximo e distante são noções espaciais, mas nós utilizamos para falar sobre distância no tempo. Então, notem que quando isso acontece, nós estamos pegando uma área da experiência humana, que é o espaço, e é uma área mais concreta, é uma área que nós conseguimos acessar mais facilmente através, inclusive, da nossa interação física, dos nossos órgãos de percepção físicos, e nós utilizamos essa área da nossa experiência e as nossas concepções e ideias sobre essa área da experiência, e utilizamos essa área e suas concepções para estruturar a nossa compreensão de uma outra área da experiência muito menos acessível, muito mais abstrata, que é o tempo. Então, essa é a visão de metáfora, ou de metáfora conceitual, diferente da visão de metáfora como figura de linguagem. Metáfora conceitual é um modo de construir a nossa compreensão sobre aspectos da realidade. E essa construção é com base em utilizarmos uma área da realidade, ou a estrutura conceitual que nós temos para uma área da realidade, e utilizarmos isso como base para compreender essa outra área da realidade. Para dar mais um exemplo em relação a tempo, além de tratar o tempo como uma noção espacial, nós muitas vezes tratamos também o tempo como se fosse um objeto ou um recurso, especialmente um recurso escasso, como, por exemplo, como se fosse dinheiro. Mas não precisa ser exatamente dinheiro. Qualquer coisa que seja um recurso escasso e que possa ser perdido, possa ser ganhado, possa ser utilizado. Então, nós falamos que eu perdi 2 horas naquela fila. Ora, perder é algo que nós utilizamos para descrever uma relação com objetos físicos. Você perde um livro, você perde dinheiro, mas nós utilizamos isso para falar de tempo como se o tempo fosse algo que pudesse estar na nossa posse. Nós falamos que nós ganhamos tempo se pegarmos determinado atalho. Percebam que existe uma figura de linguagem explícita que fala tempo é dinheiro. E nós classificaríamos nessa frase tempo é dinheiro como metáfora, como figura de linguagem, porque nós estamos fazendo a comparação direta, dizendo que um é igual ao outro. Mas mesmo quando nós não estamos fazendo essa comparação direta, e quando nós achamos que estamos falando de modo literal, nós falamos de desperdiçar o tempo. Nós falamos de quanto tempo você perdeu naquele relacionamento. Nós falamos que aquelas 2 horas que nós desperdiçamos assistindo um filme ruim não vão voltar. Nós não vamos conseguir de volta.
Então, nós não estamos apenas fazendo uma comparação explícita dizendo que tempo é dinheiro, mas a nossa própria forma de criar recursos linguísticos para falar de tempo é como se o tempo fosse, de fato, um recurso material, físico, escasso, quando ele não é. Então, nós estamos pegando uma área da realidade, a nossa concepção sobre uma área da realidade, e utilizando para construir a nossa compreensão e a nossa expressão sobre uma outra área da realidade, outra área da experiência humana, e termos meios de falar sobre ela. Para não ficar apenas em exemplos de tempo, nós podemos citar outros esquemas metafóricos que existem nas línguas humanas. Por exemplo, uma metáfora conceitual muito comum é a noção de que discussões são batalhas. E, novamente, nós não estamos falando apenas de comparações explícitas em que eu posso dizer uma discussão é uma batalha. Mas nós estamos falando sobre como é o modo normal, como nós pensamos e expressamos e descrevemos as situações de discussão, de debate. Nós dizemos que, em um determinado debate, fulano se defendeu bem. Defender é uma noção ligada à batalha, a uma luta física. Nós estamos utilizando uma luta física, um confronto físico, como a nossa base para construir um modo para falar de alguma coisa que é uma troca verbal. Nós dizemos que um debatedor atacou os argumentos do outro. Dizemos que determinados argumentos são indefensáveis. Dizemos que um debatedor está ganhando ou que o outro debatedor perdeu. Nesse tipo de metáfora, os debatedores aparecem como os lutadores, os argumentos aparecem como suas armas de ataque ou de defesa, e o resultado do debate também é compreendido em termos de vitória, derrota ou empate. Então, nós novamente temos uma situação em que existe um domínio alvo e um domínio fonte. O domínio fonte é a concepção que nós temos de lutas e confrontos físicos, e os conceitos e o vocabulário que existem para essa área da realidade da experiência humana são utilizados para explicar e construir a nossa forma de conceber e raciocinar e se expressar a respeito de uma outra área mais abstrata, que é o domínio alvo. No caso, situações de debate. Um outro tipo de metáfora que existe é a metáfora ligada à direção espacial vertical, em que nós associamos o alto como melhor e o baixo como pior. Mais alto é melhor e mais baixo é pior. Por exemplo, quando alguém na empresa é designado para uma função melhor, nós falamos de promoção. Falamos sobre a pessoa subir na empresa. Quando a pessoa é designada para um trabalho ou uma tarefa ou um cargo pior, nós falamos que ele foi rebaixado. Então, toda a noção de hierarquia, e aí não só na empresa, mas em meio militar, em escola, etc., nós concebemos essas relações profissionais em termos hierárquicos, como se determinadas pessoas estivessem acima de outras fisicamente. Essas ordens vieram de cima. E nós falamos isso mesmo que a empresa tenha apenas um andar. Notem que nós também utilizamos essa metáfora para outras situações. Então, ao falar de sentimentos e emoções, nós também falamos de alguém estar com um astral para cima ou alguém estar para baixo. Nós falamos que a qualidade de certa atividade ou a qualidade de certo produto é alta ou baixa. E nós não pensamos que isso é um tipo de figura de linguagem, nós não pensamos que isso é uma forma de embelezar e de dizer de modo figurativo aquilo que pode ser dito de modo mais básico. Isso é a maneira normal, comum de se expressar essa ideia. E aqui é bom perceber que, assim como no caso do espaço, usado para falar do tempo,
Assim como no caso do confronto físico utilizado para falar sobre trocas verbais, nós estamos pegando alguma coisa que tem muito mais a ver com a nossa experiência mais concreta, mais física e até mais corporal, e utilizando como base para falarmos de nossa experiência menos física, menos corporal e mais abstrata. Essa ideia de relacionar para cima com melhor, com qualidade, e para baixo como pior e como baixa qualidade, provavelmente é decorrente da própria forma como o nosso corpo é constituído e como nós, como seres físicos, com um corpo com determinado formato, interagimos com o mundo. Então, a nossa posição física básica é, se estamos em pé, nós temos uma visão mais ampla do ambiente. Nós temos mais desenvoltura, nós conseguimos nos mover e nos deslocar melhor. Se nós estamos agachados, nós estamos numa posição mais incômoda. Nós estamos numa posição com menos capacidade de interagir, de nos movermos rapidamente. Então, mais alto acaba indiretamente significando melhor, e mais baixo, abaixado, acaba significando pior. Outro tipo de metáfora que existe é a ideia de comunicar e enviar, em que as relações de comunicação são concebidas como se fossem relações de envio. Os comunicadores são o destinatário e o receptor. As ideias são objetos a serem enviados. E as palavras são como se fossem cotes, que funcionam como recipientes para essas ideias, que são concebidas como objetos. Então nós falamos que eu dei essa ideia para ele, como se ideia fosse algo físico que pode ser dado para alguém. Nós dizemos que as palavras dele foram vazias, como se as palavras fossem recipientes, pacotes, envelopes que podem ter conteúdo ou não ter conteúdo. Nós falamos sobre passar uma informação para alguém, como se a informação fosse algo passado, transferido fisicamente. Nós falamos sobre nós tentarmos colocar as ideias em palavras, como se as palavras fossem recipientes e as ideias fossem objetos que podem ser colocados nesse recipiente. E nesse caso é até interessante como a própria organização sintática das sentenças com verbos de comunicação é a mesma organização sintática de sentenças de verbos de transferência física. Então, assim como verbos de transferência física são bitransitivos, eu enviei essa carta para alguém, ele levou isso para tal pessoa. Nós também temos isso com os verbos de comunicação. Então, eu disse isso para alguém, ela falou isso para você, ele comunicou isso às autoridades, nós avisamos isso para a polícia. E nessa visão de metáfora, o fato de que verbos de transferência física e verbos de comunicação têm o mesmo tipo de transitividade não seria um acidente, mas seria fruto desse procedimento cognitivo de que, para construir a nossa maneira de raciocinar e de nos expressarmos sobre a experiência da comunicação, que é uma experiência abstrata, nós utilizamos como base as nossas concepções sobre essa experiência física de enviar, de atos de envio de objetos físicos. Então, novamente, nós temos um domínio fonte, que é uma concepção de uma área física, utilizada como o modo de compreender e de estruturar a nossa concepção sobre uma outra área mais abstrata. Algo concreto servindo como modelo para compreender algo abstrato e para nos comunicarmos sobre algo abstrato.
Em todos esses casos, uma outra característica importante é que o modo como a metáfora conceitual funciona é um modo dito unilateral, no sentido de que é sempre em uma direção. Nós pegamos como domínios fonte áreas mais concretas, experiências mais concretas e utilizamos tais experiências e a nossa concepção sobre tais experiências para estruturar a nossa concepção de áreas mais abstratas. Mas nós não fazemos o contrário. Nós não utilizamos a nossa concepção de tempo para falar de espaço. Nós não estruturamos a nossa compreensão da transferência física a partir da nossa compreensão sobre a transferência verbal. Por quê? Porque essas áreas concretas, elas já são mais acessíveis à nossa experiência humana. Então, elas já são mais fáceis da nossa cognição não linguística e linguística compreender e acessar e estruturar. As outras áreas mais abstratas não. Elas é que precisam ser iluminadas, e olha uma metáfora aí acontecendo, a partir da nossa compreensão de uma outra área mais transparente. E olha outra metáfora aí. Então, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Até a próxima. E Deus abençoe vocês.